Pessoal, vamos lá para a segunda parte aí da nossa aula sobre movimento uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, misturando os dois movimentos, né? Resolvendo algumas situações problema. E a situação que a gente tem é a seguinte agora, ó. Vamos lá. Um motorista dirigindo seu veículo a velocidade constante, tá? Então, ó, primeira coisa importante aqui, velocidade constante de 72 km por hora. Então, o que a gente está vendo? Que o motorista está dirigindo seu veículo com uma velocidade de 72 km por hora. Constante. Tá? Constante. Se é constante, qual é a equação que a gente usa? V igual a espaço dividido por tempo. Tá? A velocidade constante sempre é essa equação aqui, que é a velocidade média. Numa avenida retilínea, vê a luz vermelha do semáforo acender. Então, se ele vê a luz vermelha do semáforo acender, ele tem que começar a frear para parar, certo? Porque senão vai cometer uma infração de trânsito, pode causar um acidente, não pode ultrapassar o sinal vermelho. Quando está a 35 metros do cruzamento, então ele vê a luz vermelha quando ele está a 35 metros. Agora é importante, observe esse trechinho aqui do texto. Suponha que entre o instante em que ele vê a luz e o instante em que ele aciona os freios, decorra um intervalo de tempo de 0,5 segundos, meio segundo. Tempo entre que ele vê e o tempo que ele pisa no freio. Tá? Isso aí, pessoal, é normalmente conhecido, para quem estuda trânsito, essas coisas, de tempo de reação. É o tempo entre o reflexo dele ver o semáforo vermelho, pensar que ele tem que frear, mandar o comando lá para o pé e o pé sair do acelerador e pisar no freio. Então, note que é um processo longo, mas aí tem um tempo de reação, a gente rapidamente consegue frear, mas existe um intervalo de tempo em que o carro continua andando e o motorista está efetuando todas essas ações aí de pensar, de transmitir o sinal elétrico lá para o pé sair do acelerador e pisar o freio, tá? Então esse é o tempo de reação. Então vamos lá, admitindo-se que a aceleração escalar produzida pelos freios nesse veículo seja constante, ou seja, a aceleração é constante, que ele vai frear, para que o veículo pare exatamente no cruzamento, o módulo dessa aceleração deve ser, ele quer saber qual é a aceleração, no final das contas, para que o veículo pare exatamente no cruzamento. Então vamos desenhar aqui, pessoal, vou aumentar o tamanho aqui para a gente ver o desenho da situação. Tá? Então o que a gente tem lá? A gente tem uma via, certo? Aí nessa via aqui existe um semáforo, tá? Existe lá um semáforo. E aí o motorista viu a luz vermelha, tá? Ele tem que parar o veículo aqui. E desse ponto até o ponto em que ele está, ó, tá para cá, são 35 metros. 35 metros é o tamanho total. No momento em que a luz vermelha se acende, certo? E o motorista tem que 35 metros para parar, tá? Só que entre ele ver, então aqui primeira etapa ele viu, tá? Ele está aqui velocidade 72 km por hora. Só que existe um intervalo de tempo aqui, pessoal, em que ele está vendo, mas ainda não conseguiu frear, que é aquele tempo de meio segundo lá, certo? Então tem um outro pedacinho aqui, ó, em que o veículo trafega sem frear, ou seja, o veículo vem trafegando para cá com uma velocidade de 72 km por hora, né? E aqui ele, a segunda parte aqui, vamos dizer que é a parte onde ele consegue pôr o pé no freio. Ele freia, certo? Então o que acontece?
35 metros é tudo, pessoal. Desde o momento que ele viu até o cruzamento, tá? Então aqui vamos pegar aqui, faz de conta que aqui é o cruzamento. Tem outra rua passando aqui. Semáforo vermelho está aceso. Então ele tem que parar nesses 35 metros. Porém, esse pedacinho aqui, ó, ele fica trafegando com velocidade constante. Então isso aqui é o tempo da reação dele. Depois que ele pisa no freio, aí sim, né? Então vamos falar em termos de velocidade. Eu vou fazer de novo aqui esse mesmo desenho. Então tá aqui o desenho da via. Tá lá o semáforo, né? Tá o semáforo, aceso, vermelho, aceso, tá? Aqui é o cruzamento. Daqui até aqui são 35 metros. Vamos estudar esse movimento em termos de velocidade. Na etapa 1 aqui, ó, na etapa 1, a velocidade do móvel nesse ponto aqui é quanto? 72 km por hora. 72 km por hora. Aí ele viu o semáforo vermelho, ele tem um tempo de reação. Esse tempo de reação aí é um certo tempo onde a velocidade dele continua sendo 72 km por hora. Né? E esse tempo que ele ficou pensando aqui, ó, o pessoal chama lá de tempo de reação, que é meio segundo, rapidinho. Mas mesmo assim ele transita um pouco de espaço, uma certa distância, certo? Aí daqui, ó, desses 72 km por hora, ele começa a frear. Freia, vai diminuindo a velocidade, vai diminuindo a velocidade, até que ele tem que chegar nesse ponto aqui, ele tem que estar parado. Nesse ponto aqui ele tem que estar parado, ou seja, a velocidade final dele aqui tem que ser zero. Tá? Então o que a gente tem aqui? A gente tem 3 etapas aqui. Primeira etapa, a gente tem uma velocidade na hora que ele vê o semáforo, que é a velocidade V1, que é 72 km por hora. Depois, na segunda etapa, a gente tem a velocidade V2, que também é 72 km por hora. E depois a gente tem a velocidade final, que é ele parado já, que é zero. Então, olha que aqui a gente tem 2 tipos de movimento. Nessa primeira etapa aqui, ó, nessa primeira etapa, a velocidade não muda, velocidade constante. Então, a velocidade é constante. Tá? E depois a gente tem uma velocidade aqui, a velocidade muda. Nesse trecho aqui, ó, a velocidade é variável. Tá? Velocidade varia. Tá? O que a gente tem aqui? Uma velocidade de 72 km por hora, 72 km por hora. Quando ele pisa no freio, ela vai diminuindo até parar. Tá? Então, eu tenho 2 tipos de movimento aí, a gente tem. Né? A gente tem, na primeira etapa, um movimento uniforme. Então, na primeira etapa, um movimento retilíneo e uniforme. Na segunda etapa, um movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Onde a velocidade aqui é sempre 72, na primeira etapa. 72 km por hora no primeiro trecho, que é 72 km por hora constante, e depois ela vai diminuindo até chegar numa velocidade de 0 km por hora, veículo parado, tá bom? O que a gente sabe? Que todo esse trecho aqui, ó, tem quantos metros? 35 metros. O exercício pergunta qual é a aceleração que a partir desse ponto aqui, ó, a partir desse ponto, o veículo tem que imprimir para chegar aqui e estar parado, não atravessar o cruzamento, tá? O segredo aqui é que a aceleração, pessoal, é medida a partir desse ponto para frente, tá? Se você usar os 35 metros para calcular a aceleração, vai dar errado, porque os 35 metros, nessa primeira etapa aqui, ele não estava freando ainda, a velocidade estava correndo, ele estava pensando que tinha que frear, é o tempo de reação. Então, vamos pegar aqui, vamos estudar a primeira etapa, que é do momento em que ele vê o semáforo vermelho até ele pisar no freio, até um pouquinho antes dele pisar no freio. Na primeira etapa, a velocidade é constante, certo? A velocidade é constante.
E quanto que vale a velocidade constante na primeira etapa? Ela vale 72 km por hora. Tá? Quanto tempo que é o tempo de reação? O tempo que ele fica pensando. O tempo de reação, que é o tempo que ele fica pensando, é de meio segundo. Meio segundo. Certo? Então, como a velocidade é constante, só tem uma equação que a gente usa quando a velocidade é constante. Essa aqui, ó. Velocidade é ΔS dividido por ΔT. Tá? Vamos observar as unidades aqui. O tempo está em segundo e a velocidade em quilômetros por hora. Já sabemos que não dá, né, pessoal? Que tem que transformar aí, porque não dá para usar velocidades diferentes aí, com unidades diferentes na mesma conta, né? Aqui tem horas e aqui tem segundos. O jeito mais fácil é transformar 72 km por hora em metros por segundo. É só dividir por 3,6. Eu já sei que dá 20 metros por segundo. Quem não se lembra, volta lá no caderno que tem como fazer aí, tá? E o tempo é meio. Agora sim, ó, segundo com segundo. Olha que legal. Bom, agora dá para misturar tudo aí porque os tempos estão iguais. Então, no lugar da velocidade, a gente coloca o valor dela, que é 20. O espaço é ΔS, não sei qual que é o espaço que ele vai percorrer. E o tempo de reação dele é meio segundo. A gente multiplica cruzado aqui, vai obter que o ΔS é uma multiplicação de 20 vezes meio. 20 vezes meio é a metade de 20, que são 10 metros. Então, o que acontece, pessoal? Na primeira etapa, antes de pisar no freio, o veículo já percorreu 10 metros. Então, essa distância aqui agora, ó, é de 10 metros. Ó. Então, se tudo é 35 metros, todo esse pedaço aqui é 35 metros, enquanto ele estava pensando que ele tinha que frear, ele já percorreu 10 metros, né? Quanto que sobrou aqui para ele frear efetivamente, enquanto ele pisa no freio? Sobraram 25 metros de distância, tá? E agora a gente tem que considerar que a segunda etapa, ela é uma etapa feita em movimento retilíneo uniformemente variado, tá? A segunda etapa, ela é feita em movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque ele vai estar freando, tá? Ele vai pisar no freio, ou seja, a velocidade vai diminuir. Tá? O que a gente sabe da segunda etapa? Bom, a gente sabe que a velocidade inicial, na hora que ele começa a frear, é 72 km por hora. Tá? Que a gente já viu na primeira etapa aqui, que são 20 metros por segundo. A gente sabe a velocidade final, certo? A gente sabe a velocidade final é zero, porque o objetivo do exercício é o veículo parar. A gente sabe a aceleração? Não, é o objetivo do exercício. A gente sabe o tempo que ele vai demorar para frear todo esse trecho aí? Também não. A gente sabe o espaço da segunda etapa? Sabemos. O espaço da segunda etapa são 25 metros, tá? Por quê? 10 metros ele já percorreu na primeira etapa, enquanto ele estava pensando que tinha que frear, certo? Então, a gente vai recorrer às nossas equações lá, que são as seguintes, ó, só relembrando. V igual a V0 mais A vezes T. Temos V0 e V? Temos, tá aqui, ó. Ele quer que a gente calcule a aceleração, mas nessa equação aqui a gente precisa de quem? A gente precisa do tempo para calcular a aceleração. Temos o tempo? Não temos o tempo, então não dá para usar essa equação aqui. A próxima equação, que é a equação do sorvetão, V0t mais at quadrado sobre 2, note que ela precisa do tempo também. Como a gente não tem o tempo, não dá para a gente usar. Então a gente vai para a última que nos resta, que é a equação do Torricelli, que é velocidade final ao quadrado, V inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Agora, olha, a gente tem as duas velocidades, inicial e final, a gente tem o ΔS e vai restar para a gente calcular a aceleração. Então vamos substituir lá para calcular essa aceleração aí. Velocidade final, pessoal, nós vamos ver que ela vai dar negativa, tá? Porque está freando. Então, afinal, ele vai parar, vai ser zero. A velocidade inicial
é a velocidade a hora que ele começa a frear, que é 20 metros por segundo ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o tempo a distância que ele tem para frear, que são 25 metros. Tá? Lembra de onde a gente achou 25 lá, né? 0 é igual 20 ao quadrado, não é 20 vezes 2, tá? É 20 vezes 20, que dá 400. Atenção nisso aí. Mais 2 vezes A vezes 25 dá 50A. Tá bom? Pega esse 400 e passa para cá. Vai ficar menos 400 é igual a 50A. Deixa desse lado menos 400. O 50 que está multiplicando passa para esse lado dividindo, faz a operação inversa. Tá? E aí, consigo lá simplificar por 10 em cima e por 10 embaixo. Então, a aceleração é menos 40 dividido por 5. A aceleração desse veículo, para ele conseguir parar, tem que ser de menos 8 metros por segundo ao quadrado. O menos aparece aí porque é só para dizer para a gente que ele está freando, tá? Então, ele vai falar que a aceleração em módulo da aceleração, é 8 metros por segundo ao quadrado, freando. Tá? Vamos ver qual é a resposta. Resposta está na alternativa D. Alternativa D, aqui que ele falou, o módulo dessa aceleração. Tá bom? Ele fala módulo, a gente usa o valor positivo, mas como ele está freando, a gente sabe que tem que usar o valor negativo. Para finalizar aí, olha lá. Um automóvel está num sinal de trânsito, tá? Parado aqui, ó. Então tá aqui o automóvel parado, o semáforo está lá. Quando o sinal abre, o automóvel parte com aceleração constante de módulo igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Então o automóvel começa a acelerar depois que o semáforo abre a 3 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então o que a gente sabe do automóvel? Automóvel. O que a gente sabe dele? A gente sabe que inicialmente ele está parado, então a velocidade inicial dele é 0, tá? E a gente sabe que a hora que abre o semáforo, ele vai acelerar com 3 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a cada segundo a velocidade dele vai aumentar 3 metros por segundo, tá? No final do primeiro segundo vai estar 3, no final do segundo vai estar 6 metros por segundo e assim por diante. Vamos lá. No instante em que o automóvel começa a se movimentar, ou seja, ele está parado lá e ele sai, passa por ele uma moto que se move com velocidade constante de 15 metros por segundo. Tá? Então, o carro está parado, a moto vem vindo lá com o semáforo fechado. O motoqueiro não para, porque o semáforo abre. Então, ele ultrapassa o veículo que está parado e ele vai com velocidade constante. O veículo vai acelerando, perseguindo essa moto aqui. E uma hora ele vai alcançar a moto, pessoal. Porque se a moto está com velocidade constante, não vai aumentar, e o veículo vai acelerando, certo momento ele vai alcançar essa moto, tá? Então, o que a gente sabe da moto? A gente sabe da moto que a velocidade dela vale 15 metros por segundo e que a velocidade dela é constante. Ou seja, vale a equação V igual a ΔS sobre ΔT. E aqui, vale V igual a ΔS sobre ΔT para o automóvel? Não. Para o automóvel, são 3 equações que valem. Ó. V0 mais AT, ΔS é igual a V0T mais AT quadrado sobre 2, e V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2A ΔS. Tá? Para o automóvel, valem essas 3 equações. Para a moto, que a velocidade é constante, somente uma equação. Vamos lá ver o que o exercício quer saber. Considerando que os movimentos se mantenham inalterados, ou seja, velocidade igual, aceleração igual, determine nas unidades do SI, pessoal. SI, Sistema Internacional. Sistema Internacional, a distância sempre vai ter que estar em metros, o tempo sempre vai ter que estar em segundos, as velocidades em metros por segundo, velocidade em metros por segundo, e a aceleração em metros por segundo ao quadrado.
em quanto tempo após a abertura do sinal o automóvel alcança a moto. Ele quer saber, depois que abre o sinal, quanto tempo que o automóvel demora para alcançar a moto, tá bom? E depois, a distância que o automóvel percorre desde a partida até alcançar a moto, tá? A distância que o automóvel percorre desde a partida até alcançar a moto. Então, o que a gente pode fazer para resolver esse exercício aí, hein, pessoal? Primeiro, ó, a gente pode falar que aqui nesse ponto aqui onde a moto ultrapassou o carro, né, que o espaço aqui é igual a zero, o espaço inicial é igual a zero. Em algum lugar aqui, ó, mais para frente, o carro e a moto vão estar na mesma posição. Ou seja, em algum tempo depois aqui, o espaço deles vai ser igual. O espaço do carro vai ser igual ao espaço da moto. Tá? O espaço do carro e o espaço da moto serão os mesmos. Tá? Que vai ser a resposta da letra B. Ó, a distância que o móvel percorre desde a partida até alcançar a moto. Tá? Se a gente for ver aqui o automóvel, se a gente for olhar para o automóvel, o que a gente tem do automóvel? Ó, a gente tem a velocidade inicial dele, que é 0. A gente tem a aceleração dele, que é 3. A gente tem o espaço inicial dele, que é 0. Né? E mais nada, né, pessoal? Não temos mais nada aí desse veículo. Né? Não temos a velocidade final, não temos o tempo que ele vai trafegar. Tá bom? Bom, o que acontece, né? Observe o seguinte, que nesse momento que a moto passa o veículo aqui, se a gente começar a contar o tempo é 0, né? Vai ficar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos. O que acontece? Eles vão se encontrar aqui, ó, no mesmo tempo, né? O tempo que a moto leva para ir desse ponto até onde eles vão se encontrar é o mesmo tempo que o carro leva para se encontrar com a moto. Os tempos dos veículos são iguais, então o tempo da moto é igual ao tempo do carro, certo? O tempo da moto vai ser igual ao tempo do carro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas equações aqui e vamos deixar ela em função do tempo, tá? Então vamos estudar o carro primeiro. O carro, eu vou falar assim, ó, que a velocidade final do carro não, vou pegar aqui. Que o espaço final que o carro vai percorrer, ΔS que o carro vai percorrer, vai ser igual à velocidade inicial dele vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, tá bom? Só que a velocidade inicial do carro, ó, é 0, porque ele estava parado. Então, todo esse termo aqui, ó, vai ser 0 também. 0 vezes o tempo vai dar 0. Então, eu posso escrever que o espaço que o carro vai percorrer é quem? É a aceleração dele vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Tá? Então, o espaço que o carro vai percorrer, vai ser a aceleração dele, que é 3 vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, o espaço que o carro vai percorrer é 1,5 t quadrado. Tá? Esse é o espaço que o carro vai percorrer. E o espaço que a moto vai percorrer? Vamos lá. Vamos estudar aqui o espaço da moto. Velocidade da moto é espaço que a moto vai percorrer pelo tempo que a moto vai demorar para percorrer, certo? Espaço por tempo. E a velocidade da moto nós sabemos que é 15 metros por segundo. O espaço que ela vai percorrer nós não sabemos. E o tempo que ela vai percorrer é t. Se eu multiplicar cruzado aqui, o que vai acontecer? Vai ficar que o espaço que a moto vai percorrer é igual a 15 vezes t. Certo? O espaço que a moto vai percorrer é 15 vezes t. Tranquilo? Simples ou não? E aí,
Prestem atenção no seguinte: o espaço que a moto percorre e o espaço que o carro percorre são iguais, não são? São exatamente iguais, né? Por quê? Eles vão se encontrar em algum ponto lá na frente. Então, o espaço, eu posso falar como o tempo da moto é igual ao tempo do carro, eu posso falar que o espaço da moto é igual ao espaço do carro. Tá? E a gente sabe quantos são os dois? Sim, sabemos aqui, ó. Então a gente iguala esses dois aqui. Podemos falar que o espaço que o carro percorre é igual ao espaço que a moto percorre. Tá? Então, se eu igualar essas duas equações, vai ficar 1,5t² é igual a 15t, certo? 1,5t² é igual a 15t. Tranquilo? O que acontece? Esse t² aqui, eu posso falar que 1,5t vezes t? Podemos, não podemos? Que é igual a 15 vezes t. Tá? Se eu pegar um desse t aqui, ó, e passar para lá dividindo, fazendo a operação contrária, nós vamos ter que 1,5t é igual a 15t dividido por t, que era o t que estava lá multiplicando o outro t, que era ao quadrado. Então, eu tenho em cima aqui t dividido por t, qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Aí a gente vai ter o quê? Que 1,5t é igual a 15. Isolando esse t aqui, vai ficar 15 dividido por 1,5. Então, o tempo para os dois se encontrarem vai ser de 10 segundos. Tá? No tempo de 10 segundos, os dois vão estar na mesma posição. O carro vai ter alcançado a moto. Tá bom? E agora, então, a letra A está respondida, né? Aqui, ó. Em quanto tempo após a abertura do sinal o automóvel alcança a moto? 10 segundos. Aí ele quer saber a distância que o automóvel percorre desde a partida até alcançar a moto. Pessoal, a distância é a mesma para os dois, certo? O automóvel e a moto percorrem a mesma distância. Basta a gente pegar aquele tempo de 10 segundos e usar nessa equação aqui, ó. Então, a distância que o automóvel percorre é igual a 1,5t². Tá? Então, a distância que ele percorre vai ser 1,5. O tempo não é 10? Então, 10 elevado ao quadrado. Então, primeiro a gente resolve o quadrado, tá? Então, a distância que o automóvel percorre vai ser 1,5 vezes 100. E essa distância vai ser 150 metros, tá? A distância da moto tem que dar igual? Tem que dar exatamente igual, porque se eles se encontram, né? É porque a distância que eles percorreram é a mesma. Olha aqui, ó, ΔS da moto. Quanto vale? 15 vezes o tempo. Que nós acabamos de ver que o tempo que eles vão se encontrar é 10 segundos, então 15 vezes 10 é igual a 150 metros. Então, resposta do nosso exercício. Quantos metros esses veículos percorrem? 150 metros, tá? Na última aula, a gente tinha começado a corrigir um exercício, que é o exercício da atividade que vocês ficaram de entregar, e aí surgiram algumas dúvidas lá. Então, rapidamente, eu vou resolver esse exercício e fazer o gráfico lá, que a gente ficou com dificuldades no gráfico, né? Pelo que eu entendi. Vamos lá, o exercício era esse aqui, ó. Bem simples, caiu na FUVEST, que falava o seguinte: um veículo parte do repouso, vou resolver bem rapidão, porque a gente já resolveu esse exercício. Então, a velocidade inicial dele é 0, em movimento retilíneo, e acelera com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo ao quadrado é a aceleração dele. Posso dizer que a sua velocidade escalar e a velocidade escalar final e a distância percorrida e o ΔS depois de 3 segundos, após 3 segundos, valem. Tá? Então ele quer saber qual é a velocidade final desse veículo e qual é a distância que ele percorreu. Pessoal, a velocidade final é V0 mais A vezes T.
Então, a velocidade final será a velocidade inicial, que era 0, mais a aceleração dele, que valia 2, 2 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo, que é 3 segundos. Então, a velocidade final será 0 mais 2 vezes 3, que é 6. Velocidade final, 6 metros por segundo. Tá? A distância que esse móvel vai percorrer, a gente calcula no sorvetão. ΔS é igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. Tá bom? Vamos calcular aqui então. A distância que ele vai percorrer vai ser velocidade inicial que ele estava em repouso, 0 vezes o tempo que ele demorou para percorrer, que são 3 segundos, mais a aceleração, que é 2 vezes 3 elevado ao quadrado, tempo ao quadrado, dividido por 2. Consigo cancelar o 2 com o 2 aqui embaixo, então vai ficar ΔS é 0 vezes 3, 0, mais 3 ao quadrado, ΔS igual a 0 mais 9, que dá 9 metros. Beleza? Tranquilo, né? Então, foi lá a alternativa A para calcular a distância. Se eu usasse o Torricelli, também daria para calcular essa distância? Sim, ó. V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Velocidade final ao quadrado, a gente já calculou, que vale 6 ao quadrado, que é igual a inicial, que é 0 ao quadrado, mais 2 vezes 2 vezes ΔS. Então, aqui dá 36, certo? 6 ao quadrado, que é igual a 0 mais 4 distâncias. Então, 36 é igual a 4 ΔS, 4 passa para lá, vai ficar 36 dividido por 4 é ΔS. 36 por 4 dá 9 metros. Notem que dá o mesmo valor. Tá? 9 metros, 9 metros. Tem que dar. O que o exercício aqui fala agora? Ó? Utilizando a questão 1, que é essa que a gente viu aqui, construa um gráfico da velocidade em função do tempo e calcule a área sobre a curva, mostrando que o valor é igual ao deslocamento calculado na questão anterior. Então, ele quer que a gente pegue o exercício anterior e faça um gráfico da velocidade por tempo. Então, vamos lá. Velocidade inicial desse cara era 0. Velocidade final dele era quanto? 6 metros por segundo. Depois de quanto tempo? Depois de 3 segundos. Então, isso aqui já basta para a gente resolver construir o gráfico. Ó. A gente faz aqui no eixo Y, o eixo das ordenadas, a velocidade, metros por segundo, tem que sempre colocar a unidade. No eixo das abscissas, que é o eixo X, a gente faz o tempo, tá? Tempo em segundos, não esquece da unidade, e a gente marca os valores, ó. Quando começa o movimento, a velocidade é 0, o tempo vale 0 também. Então, esse é o ponto aqui, ó, 0, 0. Tá? Vamos colocar aqui de 2 em 2. 2, 4, 6. Certo? E aqui vamos colocar de 1 em 1. 1, 2, 3. Tá? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. 2 metros por segundo, 4 metros por segundo, 6 metros por segundo. Então, o primeiro ponto é esse aqui, ó, ponto 0, 0. Velocidade 0 é a hora que começa. E o segundo ponto? Depois de 3 segundos, a velocidade vale quanto? 6 metros por segundo. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o ponto e esse aqui é o gráfico, ó. Tá? Esse aqui é o gráfico da velocidade pelo tempo. Para esse veículo aí que, partindo do repouso, depois de 3 segundos, atinge a velocidade de 6 metros por segundo. E para calcular o ΔS, a gente tem que pegar a área debaixo dessa curva aqui. Professor, mas é uma reta. Verdade, é uma reta, mas a gente chama de curva, tá? Então a gente generaliza aí para a curva, tá? Toda reta é uma curva, mas nem toda curva é uma reta, tá? Então, essa área aqui embaixo dessa retinha aqui, que eu chamei de curva lá, é igual ao ΔS, é igual à área. Tá? Então, se eu calcular a área, esse aqui é um triângulo, certo? Onde a base dele, ó, é todo esse cara aqui que vale 3. A altura desse triângulo é todo esse cara que vale 6. Então, como a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2, então aqui fica base 3 vezes a altura 6 dividido por 2.
A área do triângulo, que é igual ao ΔS, 3 vezes 6, 18, dividido por 2, 9 metros. Notem que ΔS, tanto calculado pelo gráfico, como pela equação de Torricelli, como pela equação do sorvetão, todos dão o mesmo valor. Ainda bem, né, pessoal? Senão estaríamos enrolados, fritos. Tá bom? Então, é isso aí. Obrigado, boa semana. E na sexta nos vemos na aula ao vivo. Abraço.